Lucas capítulo 15, verso 1. E chegavam-se a eles todos os pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta parábola que Jesus propôs aos escribas, homens da lei, chegou a mim e trouxe-me vida essa palavra, me confrontou, me transformou e me tornou mais apaixonado por Cristo, porque outrora eu era essa ovelha que estava perdida. Há um tempo atrás, eu lembro-me, 2016, quando eu decido voltar, primeiro contato com Deus de forma mais consciente, decidi aceitar Deus e caminhar. Durante o meu percurso como cristão, acabei por me perder vivendo, fazendo as minhas próprias coisas, meus desejos, atendendo assim os meus desejos, as minhas próprias vontades e deixando de trás a Deus. Essa ovelha fui eu, essa ovelha talvez és tu também. Ao longo desse caminho, dessa caminhada, fui atrás de coisas que saciavam o meu desejo carnal, minhas vontades. Nesse período conheci coisas, vivi coisas na qual não me alegro, mas marcaram uma era, marcaram uma transformação e uma passagem em minha vida. Lembro-me que durante esse percurso eu sentia sempre a vontade de voltar para Deus, sentia, mas não voltava, não dava o passo. Mas a palavra diz algo muito bonito no livro de Isaías: fui achado por aqueles que não me procuravam. Ou seja, achei a Deus quando eu nem procurava por Ele, mas Ele procurava por mim, Ele me achou, me transformou, me moldou. E essa parábola nos fala sobre alguém perdido, na qual o Senhor larga o seu rebanho, as suas 99, para ir atrás de alguém. Isso mostra um amor muito grande. E para já nós olhando para esse livro de Lucas, nos remete a uma intensidade de amor, o senso de querer transmitir o Evangelho, porque esse livro de Lucas foi escrito por Lucas. Lucas escreveu esse Evangelho com a intenção de dar a conhecer das coisas que estavam a acontecer em Jerusalém, do Evangelho de Jesus que chegou até ele, essa boa nova, e moldou o seu caráter, mudou o seu interior. E ele escreve para um amigo dele, dando a conhecer a Deus. Isso me mostra algo muito profundo. Como é que alguém vai escrever um livro desse de Lucas, grande, só para uma pessoa? Isso começa a me fazer entender o amor e a dedicação que Lucas tinha de apresentar a Cristo aos outros. E nós estamos no Evangelho, nos mostra também sobre um Jesus, um pastor, que deixa as 90 justas em prol daquele que estava perdido. Outrora éramos escravos de nós mesmos, mas Deus, aquele que nos formou desde o ventre de nossos pais, aquele que ditou, nos separou para seus profetas, aquele que nos criou para um propósito maior, se apresenta em nós como nosso Senhor, se apresentou a nós. Ao contrário dos homens, depois de nos resgatar, os homens procuram acusar-nos, mas Ele não, Ele colocou nos seus ombros e levou-nos até a casa e apresentou aos amigos e deu-se um banquete, uma festa, enquanto outros pensavam que podia ser como um homem que ia julgar, ia condenar, porque temos muitos pastores dentro da igreja que quando o filho cai ou se distancia e volta, em vez de acolher, começam a julgar, a apontar o dedo.
apontar o dedo. Se nós olharmos em versículos mais à frente desse mesmo capítulo, nós vamos ler a história do filho pródigo, na qual ele deixa o pai com a sua herança e volta. Mas o pai vai a correr atrás dele, coloca as suas vestes e dá uma festa para ele. Mas o irmão reponta o que o filho fez. Reponta tudo. Enquanto a multidão que estava ali podia julgá-lo. Mas o pai não faz isso. O pai o acolhe, o abraça. Talvez é o teu caso, tu que deixaste a Cristo há um tempo e tens medo de voltar à igreja a cooperar. Tens medo de se envolver com aquelas pessoas que continuaram retas. Mas o Evangelho não é sobre o justo. É sobre aquele que está padecendo. Nem sobre os sãos, mas para os doentes, para os perdidos. Porque o Evangelho é boa nova e as boas novas em Cristo Jesus estamos a falar de reconciliação com Deus. Então nós começamos a entender que Jesus deixou os seus afazeres, deixou os céus por mim e por ti. A Bíblia diz que o caminho que ele trilhou para nos resgatar como ovelhas perdidas tinha muito espinho. Por isso é que a Bíblia diz em Isaías 53 que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se fomos sarados pelas suas pisaduras é porque mostra que durante o percurso houve lutas, houve muitos acontecimentos que podiam lhe fazer desistir, mas por amor a ti, por amor a mim, não desistiu. Não desistiu, porque Ele nos ama de verdade, nos ama de verdade e quer nos resgatar, quer restaurar a nossa vida. E eu lembro quando chegou-me essa palavra, eu olhei para todas as coisas que eu fazia e vivia e eu próprio quis me excluir, não merecedor de nada. Assim como o filho pródigo, quando chega, quando ele decide voltar, ele fala: não posso ficar criado do meu pai, ser simplesmente um trabalhador. Mas Deus não te chama para você ser simplesmente um trabalhador. Ele te chama de filho. Te chama para tu seres filho e amigo. Por isso é que Jesus diz o seguinte: já não vos chamo de servo, vos chamo de amigo, porque tudo quanto tenho ouvido do meu pai, vos tenho transmitido. Ele mostra uma intimidade, ele mostra um relacionamento. E é esse mesmo relacionamento que ele quer ter contigo, quer ter comigo. Enquanto nós continuarmos com as mesmas coisas, não conseguiremos encontrar em Jesus esse amor, encontrar em Jesus essa confiança. Porque todas as coisas que Jesus fez de forma intencional para nos resgatar do pecado, porque já estávamos condenados à morte pelo pecado, porque o salário do pecado é que? A morte. Mas Jesus deixa as 90, deixa os céus e vem à terra. Deus se faz carne, se faz homem por mim, por ti, porque nos ama, porque te ama. Então é tempo de voltar a Deus. Não fique preso nas coisas que já vivias, que agora sabes que não vão te julgar. Não. O Evangelho não foi deixado a nós para te julgar, mas foi deixado para te abraçar. Jesus te abraça. Jesus quer estar contigo, quer te colocar nos ombros como colocou aquela ovelha perdida. Permita-se Jesus revelar-se a si. E Ele está à procura de ti, porque tu és a uma ovelha perdida. E Ele quer muito te alcançar. Deixe todas as coisas nas mãos de Deus. Esqueça do que os homens vão falar. Volte à casa do Pai como filho pródigo. Tomou uma decisão. E essa decisão o fez ter uma das melhores festas naquele redor. Tanto que o filho mais velho que estava lá há um tempo atrás nem tinha aquela festa, nunca deram uma festa por ele. Mas por ti, Deus quer dar uma festa. Deus quer se reconciliar contigo. Apresente-se a Ele. Permita com que Ele te toque.
palavra diz: veio aos céus e os céus não o receberam, mas todo quanto o recebeu, deu-lhe o direito de ser filho de Deus. Deus quer te tornar filho dele. Vai, sai do muro. Há um Deus. Permita-te alcançar. Pare de fugir. Chegou o tempo. E o tempo é este. O tempo é este.